E aí, gurizada, beleza? O assunto de hoje é Guerra Civil da Marvel e se é possível a gente comparar com a Guerra Fria. Solta a vinheta. Daí tu ia soltar a vinheta, entendeu? Antes de mais nada, só pra avisar pra vocês que isso aqui não tem spoiler, tá? Isso aqui é baseado no HQ do Guerra Civil da Marvel. A gente vai estar falando sobre a HQ, a gente não vai estar falando sobre o filme. Mas vou fazer aqui um breve resumo do que é a HQ. Lembrando, sem spoiler. O que acontece na HQ? Tem uma série de super-heróis lá, que eles estão gravando um reality show. Eles descobrem os vilões, eles vão lá tentar prender os vilões. E daí um dos vilões lá explode vários e vários quarteirões e acaba matando um monte de criancinhas. E essas criancinhas morrem e daí fica tipo... todo mundo falando, né? Todo mundo fica muito assustado e tal, porque esse monte de criancinha morre. Daí começa uma série de discussões, porque o governo dos Estados Unidos ele levanta uma lei que é a lei do registro. Todo mundo que tem superpoder tem que se registrar no governo estadunidense. Então, o cara tem um poder ali, ele vai lá e se registra no governo dos Estados Unidos para ele ter esse controle de quem são os super-heróis ou até os vilões, né? Porque se o vilão fosse pego, ele ia ser registrado também. Já na Guerra Fria, acontece uma coisa um pouco diferente. Os Estados Unidos, pós-Segunda Guerra Mundial, de acordo lá com a União Soviética, eles resolvem mais ou menos dividir as suas áreas de influência e o mundo fica dividido em dois, o mundo capitalista lá e o mundo socialista da União Soviética. E a gente tem um conceito que a gente fala que o mundo ele era bipolar. Não é bipolar porque o mundo tá feliz. Não, ele é bipolar porque tinha dois polos de poder. Eles nunca entraram em conflito de fato, por isso chama-se Guerra Fria, né? Porém, por exemplo, na Guerra do Vietnã, um exemplo clássico, que nenhum dos dois entrou em conflito de fato, mas cada nação ficava financiando ali o pessoal do Vietnã para entrar em guerra. É na Guerra Fria também que surge o conceito de primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo era os Estados Unidos, o segundo mundo era a União Soviética e o terceiro mundo eram os países que não estavam alinhados nem com um nem com o outro. Hoje que a gente usa isso para se referir à pobreza, né? Aquele país de primeiro mundo, aquele país, né? Não, eles eram mais uma divisão que existia na época, não estava associada à pobreza. Voltando para a Guerra Civil então, né, sem spoilers, vou falar alguns dos heróis que é muito herói. E o João Kleber. Na Guerra Civil também, na HQ, tu nota uma coisa interessante, a mídia fazendo um grande apelo, mostrando como o registro é importante. Se fosse fazer um paralelo na Guerra Fria, tem um aparelho ideológico dos Estados Unidos muito forte. Eles tinham um jornal, eles tinham desenho, eles tinham uma série de coisas mostrando como era ruim esse comunismo. Um exemplo clássico de um herói criado na Guerra Fria é o Incrível Hulk, né? O Bruce Banner, ele era um físico nuclear, que estava fazendo um teste lá com os raios gama, e um espião iugoslavo que estava infiltrado nos Estados Unidos é o que acaba sabotando e dando aquela explosão que daí ele vira o Hulk. Então, o fato dele ser físico nuclear tem uma ligação profunda com a Guerra Fria, assim, né? Que eram grandes profissões da época, assim, que tanto a União Soviética e os Estados Unidos queriam. Na Guerra Civil, daí tu vai ter de fato ali, ó, o Tony Stark, que é o principal nome pró-registro. Daí na HQ parece que ele sente um pouco de culpa, porque os Avengers lá, os Vingadores, causaram uma série de problemas. E ele começa a trazer heróis pra trabalhar com ele, pra defender o pró-registro. Um dos heróis que ele traz é o Homem-Aranha, que ele tem a grande cena da HQ, que é quando o Homem-Aranha tira a máscara e fala, eu sou o Peter Parker desde os 15 anos. É um grande quer dizer, o Homem-Aranha começa o HQ do lado do Homem de Ferro, ok? Do pessoal pró-registro. Só que durante a Guerra Civil começa a acontecer umas situações meio bizarras. O Homem-Aranha ele descobre, por exemplo, que a prisão do 42, lá onde era pra ser a prisão dos super-heróis, manda o pessoal sem julgamento pra lá, descumpre uma série de leis que faz que o Homem-Aranha depois mude de lado e vá lutar do lado do time do Capitão América. Outra coisa que é importante também, alguns vilões acabam lutando pró-governo. Pra não irem presos, eles acabam se registrando e lutando a favor do governo. Daí tu começa a ver assim, como o governo ele começa a se articular para combater a principal oposição, que é pelo Capitão América, que é o ideal de liberdade estadunidense, ele é contra o registro, porque de acordo com ele, se os políticos podem definir quem são os heróis, eles podem definir também quem são os vilões. Então ele se posiciona contra o registro e uma série de outros super-heróis ficam do lado dele também. O Capitão América ele acaba sendo tratado como um bandido. Isso é uma coisa curiosa que a gente tem que notar, que a gente pode comparar com a Guerra Fria, que várias pessoas que
que eram comunistas, por exemplo, eram caçadas nos países capitalistas, muitas vezes presas, torturadas. Acontecia menos na União Soviética, era mais difícil de entrar, mas também acontecia isso na União Soviética, se caso pegasse um espião capitalista, tu era tratado como bandido por causa da tua ideologia. E os X-Men, como é que ficam nessa história toda? Como grupo, eles resolvem não entrar na guerra civil, eles preferem não tomar lado, porque eles já sofreram demais das pessoas serem preconceituosas com os mutantes. Na Guerra Fria, a gente pode comparar os X-Men com os países do terceiro mundo, os países não alinhados, que não resolveram tomar lado nenhum, mas fizeram um bloco para se unir. Rola a guerra, várias tretas, 1000 tretas, várias mortes, pessoas morrem, não vou dizer quem morre. E depois que a guerra vai rolando, assim, que os caras começam a destruir tudo que tinha na volta, daí eu não entendo, né? O Capitão América causa toda essa treta, e daí que ele olha em volta, vê que tinha causado muita destruição, simplesmente abandona, desiste de lutar. Várias outras pessoas são presas junto com o Capitão América, as outras pessoas ganham uma coisa chamada anistia, o Capitão América não, o Capitão América é mandado para julgamento. Não vou dizer o que acontece nesse julgamento, tá? Vai ler HQ, que sempre faz bem ler. E aí, time Homem de Ferro ou time Capitão América? Qual lado tu escolhe? Outra pergunta também que surge bem importante pra tudo, assim, ó. Pode o Estado intervir em todas as nossas ações ou ele tem que dar espaço pra liberdade individual? O herói, ele age dentro ou fora da lei? Te decide, time Capitão América ou time Homem de Ferro, ou faça que nem eu, torça pro time da Carreta Furacão. Valeu, gurizada, assina o canal aqui embaixo e beijo no cérebro de todo mundo.